Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao podcast Customer Lovers, o podcast onde exploramos as melhores práticas e insights sobre a experiência do cliente. Eu sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil. E hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para o sucesso das empresas, a importância da gestão de pessoas e como isso se reflete na experiência do cliente, principalmente em equipes de sucesso ao cliente. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, consultoria especializada em CX e centralidade no cliente. Está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Vamos ao nosso convidado mais do que especial agora. Volguinha, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. E antes da gente começar, você poderia compartilhar um pouco mais com os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional? Oi, Léo, Zapata, tudo bem, gente? Obrigado aí primeiro, né, pelo espaço, pelo convite. Bom, eu sou Flávio Volguinha, eu trabalho com relacionamento, estratégias de relacionamento com o cliente aí há mais de 20 anos, e especificamente com Customer Success nos últimos 8 anos, principalmente em empresas de tecnologia. Então, eu lidero times muito envolvidos em empresas de crescimento acelerado, transformação digital, no foco em retenção e expansão dos clientes. E hoje eu estou aí para poder inspirar essas jovens lideranças, né, que têm se interessado cada vez mais pelo mercado de Customer Success. Vamos falar aí um pouquinho sobre essa parte de gestão. Volguinha, para a gente começar a falar do tema, né, de sucesso do cliente, em sua experiência, como é que é a importância da área de sucesso do cliente dentro de uma empresa? E como é que você acredita que isso pode impactar, de certa forma, o crescimento e a eficiência organizacional? Olha, muitas vezes, até por uma questão de falta de conhecimento, as empresas veem áreas de sucesso do cliente, né, como um suporte de luxo, o que é um grande equívoco. O CS, ele é responsável por garantir que uma entrega seja feita na ponta para o cliente. Aquilo que a empresa prometeu, para poder chegar lá na ponta para o cliente, é muito importante você ter um time de CS muito estruturado e muito preparado para isso. E ela não trabalha só buscando reduzir churn ou aumentar a expansão, não. Eu entendo que a importância de uma área estruturada de Customer Success tem muito de se tornar um hub de inteligência para a empresa. Ela pode ajudar produto, marketing, vendas, em todo o processo decisório. E por que eu acredito muito nisso? O CS, ele é a inteligência emocional da empresa, porque ele entende o cliente, ele acolhe, ele propõe, ele age. E isso tudo vai conseguir proporcionar um crescimento sustentável para as organizações, né? O que acho que é aí o objetivo de toda companhia grande. Foguinha, precisamos sensibilizar os donos de empresas e lideranças sobre a importância de uma área de crescimento, de growth. Quais estratégias você considera mais eficazes para essa sensibilização? Olha, o que acontece? Normalmente áreas de operação, elas são vistas menos como áreas geradoras de receita, impulsionadoras de crescimento, e mais como áreas de custo, que é o que acontece, por exemplo, com a área de atendimento, né? Então, assim, eu tento, dentro da minha experiência, das empresas que eu passei, o primeiro ponto que é o mais importante é se embasar em dados. Então, você determinar métricas de negócio, como um MRR, como uma taxa de churn, o próprio CAC, que onde as áreas de sales, né, forçam muito ali entender, e você como que está, por exemplo, o churn em cima daquele novo cliente que está entrando, o próprio LTV do cliente. Então, o primeiro ponto é você levantar o máximo de dados possíveis para você poder criar uma narrativa capaz de influenciar uma camada de direção, uma camada de officers, levels ali dentro da empresa, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê que um churn alto, ele acaba se tornando um balde furado. Porque o pessoal coloca cliente para dentro, e se o churn está alto, esse resultado nunca vai vir.
E da onde que vem o feedback do churn? Vem de uma área de pós-venda, vem de uma área de CS. Então, a gente precisa de criar narrativas estruturadas em dados para poder mostrar que a expansão pode vir de dentro dos clientes que estão na base, não é somente através de sales, que um cliente satisfeito, ele se torna promotor da marca, e com isso você vai potencializar a fidelização e também ajuda a atrair clientes mais interessantes, com uma identidade de uso mais adequada para o seu produto. Então, assim, eu diria que o grande segredo é isso: estruturar uma narrativa consistente através de dados, KPIs que estejam ligados ao negócio da empresa. Agora, Voguinha, agora entrando para uma parte mais de liderança de pessoas, né? Quando a gente lidera equipes diversas, como é que você aborda a questão da formação acadêmica versus as características comportamentais? E quais as competências você considera essencial para formar uma equipe de alta performance, olhando vamos dizer assim, essa área de sucesso do cliente? Ô, Léo, isso é legal demais, porque o que eu costumo trabalhar com as equipes que eu já liderei, e isso é quase que uma convicção que eu tenho desses últimos anos. A gente não tem uma formação acadêmica fechada para uma área de Customer Success. Eu já tive nos meus times muitas pessoas da área de gestão, né? Então, administração, comunicação. Mas, assim, já tive engenheiro, já tive advogado, já tive pessoa formada em nutrição. Um perfil que eu gosto muito, muito é da área de psicologia. Por quê? A gente ensinar a pessoa a usar uma ferramenta, a usar um CRM, isso é uma parte fácil, isso eu consigo ensinar. Agora, você ensinar a pessoa a ter empatia, a ter ética, a ter senso de colaboração, isso daí já é uma parte mais complicada, né? Então, assim, para mim, e com base na minha experiência prática mesmo, o que diferencia uma equipe de alta performance é muito mais esses soft skills e como que isso se constrói como pilares para poder montar esse time de sucesso do cliente, e esse time que vai estar à frente do cliente, que vai ter uma capacidade de fazer escutas ativas, que vai ter uma capacidade de ter uma visão além de um problema específico que o cliente está apontando ali, mas como que isso pode estar impactando a base. Então, assim, óbvio que você ter formação acadêmica hoje é quase que básico, né, para você poder prosperar dentro do mercado de trabalho, mas eu creio muito mais que os soft skills pesam na formação de um time de sucesso do cliente do que a formação acadêmica mesmo. E a gestão de resultados, a gente sabe que ela é crucial para qualquer negócio. Como você, Voguinha, organiza a sua rotina para acompanhar os principais relatórios e indicadores? Que práticas você recomenda para que outros líderes façam o mesmo? E principalmente isso focado numa área de sucesso do cliente. Não, legal demais. Isso aí também eu vou trazer aqui um pouquinho de prática. Eu tenho, eu adotei isso já, sei lá, pelo menos uns 8 anos assim, na minha carreira. Todo dia de manhã, antes de eu sentar para trabalhar, ou quase todo dia, né? Eu tenho ali os principais Power BIs, e aí, independente de qual produto de dados que seja, né? Eu tenho os principais indicadores que eu acompanho. Então, por exemplo, hoje, eu como diretor de uma área de sucesso do cliente, acompanhar como é que está a evolução da receita, como é que está o churn, como é que está o logo churn e o revenue churn, como que está a NPS, como que está a health score. Então, assim, os indicadores mais básicos do negócio, eu entro e acompanho todo dia. Por quê? Porque eu vou carregar essas informações ao longo do meu dia em todas as reuniões que eu for participar. E isso vai te trazendo uma autoridade em relação à gestão de performance da própria empresa que você vira referência. Então, em N oportunidades, o pessoal
Às vezes eu estou participando da reunião, mas não sou eu que estou falando, e a pessoa, ô Volguinha, quanto que está o churn esse mês? Ô Volguinha, quanto que está o NPS até agora? Porque eles sabem que eu sou o homem dos números. Então, apesar de formado em comunicação social, eu falo que eu sou um comunicólogo amigo do Excel. Então, assim, gente, tenha domínio dos números. E isso se tornou um rito super importante para mim. E eu gosto de orientar meus times, né, nos níveis de gestão de indicadores operacionais, indicadores táticos, indicadores estratégicos. Operacionais é aquilo ali que muitas vezes são indicadores do time, que o pessoal vai acompanhar ali rotinas, talvez volumetria de contatos, atividades que foram ou não foram executadas pela equipe. São indicadores que mais simples que um supervisor ali, um coordenador, consegue acompanhar. Os indicadores táticos são indicadores que eu já gosto de discutir em weekly, em reuniões semanais ali com o time, para a gente poder acompanhar como que está o desenvolver e a evolução do trabalho do time ao longo da semana, ao longo de um mês ali que está sendo corrente. E os indicadores estratégicos já são aqueles que a gente usa para tomada de decisão. Então, após um fechamento mensal, você faz um acompanhamento e pega lá, por exemplo, assim, o churn. Como que o churn daquele mês ficou em relação ao mês anterior? Como que ele ficou em relação ao projetado no seu orçamento? Como que ele ficou em relação ao ano anterior? Você vai fazer ali uma série de análises em relação a principalmente esse comparativo de referências, né, para um processo mais de tomada de decisão e entender se aquilo que está sob sua responsabilidade está virando ou se você tem que fazer alguma mudança de rota. E para isso eu acho que você ter ali dentro do seu time pessoas de dados para poder trabalhar com você na construção desses painéis que possibilitem clareza, possibilitem orientar o time a dar foco, a tomar decisão, e não apenas ser um volume de dados, é super importante. Eu brinco que com dados você não toma decisão, não. Você precisa transformar esses dados em informações, porque aí com informação você vai conseguir tomar a decisão correta. Boguinha, ainda falando, você chegou a comentar na sua fala sobre KPIs, né, relatórios, enfim. Os relatórios executivos são a essência da comunicação e evolução estratégica com as lideranças, né? Você poderia explicar um pouco como diferenciar um relatório tático de um relatório estratégico e qual de fato é a relevância de cada um? Foi aquilo que eu disse antes, né? Acaba que numa visão tática, muito provavelmente você vai ver o resultado de um determinado time. Você vai observar o dado a partir de um universo mais limitado. Então, por exemplo, consegui identificar aqui que o early churn, talvez pode ser o churn ali dos primeiros 90 dias de contrato, esse churn ele vem aumentando. Então, é um ponto de observação que talvez o time de onboarding conseguiu ver ali dentro daquele universo dele. Numa visão mais estratégica, você vai pensar o quê? Essa redução esse aumento do early churn pode estar impactando o seu resultado do churn como um todo. E aí você já começa a olhar para um prisma mais amplo de jornada do seu cliente. E aí você começa a entrar e entender onde que aquilo pode estar sendo tratado. E aí você consegue identificar, vamos supor, que uma determinada ação num ponto inicial da jornada, talvez assim, um material que precisa ser acessado antes do início do onboard, o cliente está com baixo engajamento. Você muda a forma de trabalhar naquele momento, você consegue reduzir o early churn e você consegue impactar o churn, que é uma visão mais estratégica do resultado, né, de uma maneira mais específica. Então, assim, um time pode observar bem o resultado de um relatório ali no nível tático,
Mas você, como um líder de área de CS como um todo, como um gerente, um diretor da área, você precisa conseguir olhar para o todo e entender como que determinados pontos de desvio em cada time pode estar impactando o resultado estratégico ao qual você propõe entregar para sua empresa. Voguinha, em sua visão, como a análise de dados pode ser utilizada para contar uma história mais rica, mais significativa dentro dos relatórios? Você poderia trazer um exemplo prático para a gente? Claro, eu gosto muito de usar, tá na moda aí, o storytelling, né? Eu acho que é muito importante a gente conseguir criar uma narrativa. E aí eu vou dar até um passinho atrás, né? Eu falei que um conjunto de dados não apoia numa tomada de decisão. Você precisa de fazer esses dados se transformarem em informações. E uma informação solta, o exemplo que eu dei, né? O churn aumentou. Essa informação solta, ela também muitas vezes precisa de ser conectada com outras informações para poder criar um storytelling consistente e capaz de influenciar ali um processo decisório da empresa. Na última empresa que eu tive, a gente fazia gestão, tinha um programa de CX que fazia a gestão de toda a estrutura de Customer Experience da empresa. E a gente saía de uma visão de NPS relacional macro dentro da empresa. Então, a nota de NPS era relacional, marca. Você recomenda a empresa sim, de 0 a 10. E aí, como que a gente explicava essa nota de NPS? A gente tinha uma segunda camada de informação, de dados, que eram as pesquisas de CSAT em cada etapa da jornada do cliente. Então, a gente pegava a jornada do cliente e quebrava contratação, onboarding, uso, atendimento, expansão, contratação de serviço, até o cancelamento. E todas essas etapas, você tinha ali uma coleta de CSAT com o objetivo de dar luz, né, a como que aquela determinada etapa estava contribuindo para a visão macro de NPS da empresa. E cada etapa da jornada, ela também possuía seus indicadores. Então, por exemplo, a etapa de atendimento, além do CSAT, você tinha SLA, TMA, TMO. Então, cada etapa da jornada, ela construía grupos de indicadores que ajudavam a explicar a percepção do cliente que estava no CSAT em relação à etapa da jornada e depois a percepção do cliente em relação ao NPS. Então, a gente tinha 3 camadas de dados para poder construir um storytelling capaz de explicar uma variação de NPS, seja positiva ou seja negativa. Por exemplo, era notório que a performance da plataforma ela era um caso fundamental para a percepção do cliente. Então, toda vez que a gente tinha aumento de instabilidade, a jornada de atendimento sofria, porque você tinha um aumento no número de tickets, aumentava o número de tickets, você tinha queda de SLA, com a queda de SLA você tinha redução na pesquisa de satisfação do CSAT da etapa de atendimento, e a etapa de atendimento ela era muito sensível para o NPS. Então, toda vez que isso acontecia, pode ter certeza que você ia ter uma variação para baixo ali do nosso NPS. E era muito engraçado como que você evoluir e crescer a percepção do cliente era uma jornada dura, você demorava tempo para poder conseguir fazer isso, e para o negativo, era 2 dias de instabilidade em plataforma, você via lá o resultado do NPS caindo. Então, eu contei um pouquinho dessa história para poder mostrar que você criar conexões e storytelling dentro desses dados que você vai consumindo ao longo da jornada ali do cliente
é super importante para você poder ter um discurso consistente, principalmente quando você vai reportar isso para um nível mais estratégico da empresa, quando você vai discutir com produto, quando vai discutir com tecnologia, os impactos que aquilo está tendo dentro do negócio do cliente. Então, ter essa capacidade de criar histórias, eu acho que é super importante. Muito bom, Boguinha. E agora voltando a puxar um tema que a gente falou no começo aqui, sobre gestão de pessoas e gestão de equipe. Dentro de uma empresa você precisa ter colaboração com as áreas de produtos, né? Isso é fundamental. Como é que essa interação ela pode, de fato, influenciar a estratégia de uma empresa? E quais resultados você já conseguiu observar com esse tipo de sinergia? Olha, eu vou te falar que hoje, depois de tanto tempo, tocar uma operação de customer success, de atendimento, é uma coisa que eu gosto, que eu faço com muito prazer, mas talvez a minha grande forma de realizar é assumir essa postura de VOC, né? O Voice of Customers, dentro da empresa, e principalmente com o produto. Eu consegui influenciar um roadmap de produto, influenciar definição de filters dentro do produto da empresa que eu estou trabalhando, é a forma que eu mais me realizo. E para isso, esse senso de colaboração e levar a conversa para um nível mais estratégico com seus pares, e aí carregando tudo que a gente já falou, né? Dados, informações fundamentadas, consistência na argumentação, é super importante. Mas assim, a melhor estratégia de produto para mim, ela precisa nascer de uma escutativa de quem está na linha de frente. Quem está ali no dia a dia, na frente com o cliente, vendo as dores, vendo os atritos de uso que muitas vezes isso não é privilégio de uma plataforma ou outra. Muitos produtos têm ali atritos que precisam de ser observados pelo time de produto. E se eles trabalham juntos, né, CS e produto, você consegue ter um alinhamento de expectativa na entrega para o cliente muito maior. E se a expectativa com o cliente está alinhada, automaticamente você vai ter um ganho de satisfação. Eu já tive experiência de ver taxas de adoção de produto duplicarem, triplicarem a partir de pequenos ajustes que foram feitos com a participação dos times de CS nessa solução. Então, esse trabalho em parceria, ele é fantástico para mim. Vou pegar um exemplo super simples, mas que explica muito isso. A experiência que eu tive trabalhando num banco, a jornada de entrega do cartão do cliente, ela tinha 3 points dentro de uma régua no app. Só que o primeiro era quando o cliente fazia o pedido. E o terceiro era quando chegava na casa do cliente. Então era como se tivesse apenas um momento de alteração dentro dessa jornada. A gente fez um trabalho conjunto, time de atendimento, time de CS com o produto, ampliou os touchpoints dessa jornada. Com isso, você diminuiu o acionamento de cliente no time de atendimento, querendo saber informação sobre a entrega do cartão, e aumentou a satisfação do cliente com o produto de cartão, mudando simplesmente o desenho da régua dentro de um aplicativo onde você coleta, onde o cliente observa ali a evolução do processo de entrega do cartão dele. Então, assim, essa parceria CS-produto eu acredito muito, muito, e eu tenho certeza que ela pode fazer diferença aí para as organizações e para os clientes dessas organizações. Finalmente, Boguinha, ao longo de toda a sua carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na gestão de equipes e como você superou isso? Olha, esse ponto aí é bem legal também, porque eu sou uma pessoa muito hands-on, assim, sabe? Eu gosto de estar na frente do cliente, eu gosto de estar próximo da equipe. Antes da pandemia, né, quando a maior parte das empresas adotava exclusivamente o modelo presencial, eu gostava de sentar ali dentro da operação, de estar próximo de todo mundo. E aí, à medida que você vai
crescendo, né, nessas camadas de liderança nas empresas, você deixar de ser o melhor executor e conseguir ser uma pessoa capaz de articular e ser um facilitador para as lideranças que são do seu time, eu acho que é a grande mudança de chave, que é principalmente quando você passa a ser líder de líderes. Você não precisa ser o melhor executor mais, mas você precisa ter essa capacidade de ser uma pessoa que tira barreiras e que empodera essas pessoas que estão mais próximas da operação. A gente entender que liderar não é resolver tudo, mas você criar, sim, um ambiente de confiança, onde as pessoas erram, aprendem, crescem e trocam experiências, eu acho que isso é a grande virada de chave. E aí eu tive que... E aí apoio muito com líderes que eu tive ao longo da minha jornada, né? E apoio muito das áreas de pessoas dessas empresas, me desenvolver através de aprimorar a minha escutativa, ter a capacidade de delegar e delegar com confiança, porque tem muita gente que delega, mas fica ali do lado tomando conta e corrigindo o tempo inteiro. Isso não é delegar. Você tem que delegar com confiança, com clareza. Eu acho que isso, ao longo do tempo, vai te transformando num líder de alta performance. E acho que a dica, que se eu fosse resumir, seria isso, né? Escutativa, delegar com confiança e transmitir a sua mensagem com clareza para os seus liderados. Com essas 3 coisinhas aí, eu acho que você vai conseguir ser um líder melhor. Boguinha, você já deu uma série de dicas agora na resposta anterior, mas para a gente encerrar, que conselhos você daria para esses novos líderes que estão aí começando a sua jornada de gestão de pessoas e equipes? Olha, eu acho que a gente já falou muito aí a questão de comportamento, de forma de trabalhar, né? Mas eu comecei minha jornada numa empresa nova e eu participei de uma dinâmica na semana passada que mexeu muito comigo, onde se discutiu o valor que eles chamaram de curiosidade. Eu acho que se eu fosse deixar aí uma dica para esses jovens líderes, né, que estão começando, seria exatamente isso. Seja curioso. Durante essa dinâmica, a gente falou muito sobre a curiosidade da criança, que é uma pessoa muito pura, né? Sem vícios, sem barreiras, né? E eu lembrei muito do meu filho, hoje ele está com 7 anos, e é muito engraçado que em várias situações, às vezes eu estou dirigindo, levando ele para a escola, ele pergunta tudo, pergunta por que o carro é daquele jeito, por que aquela casa. E aí essa questão da curiosidade, eu fiquei martelando isso na minha cabeça depois dessa vivência, e eu acho que hoje um grande líder, ele talvez não seja aquela pessoa que tem todas e as melhores respostas, mas é exatamente aquela pessoa que consegue fazer as perguntas mais certas. Então, assim, seja questionador, seja provocador, tenha curiosidade de entender o que seu time está vivendo, o que seu time está passando, invista no seu autoconhecimento, peça feedbacks, pergunte para o seu time, para os seus liderados sobre você. Então, acho que assim, a curiosidade, deixar essa curiosidade, essa chama acesa aí dentro de você, eu acho que seria a grande mensagem aí para hoje. E uma segunda mensagem também é que liderar é servir. Isso eu acho que é o ponto mais importante aí da minha vivência profissional. Você serve seus pares, você serve seus liderados, você serve seu time, você serve seu cliente. Tenha esse espírito de servir aí como vocação, que com certeza o sucesso vai vir junto. Muito bom, Boguinha. Queria muito agradecer a sua participação, o conteúdo que você compartilhou, a sua expertise. Só que antes da gente encerrar, você poderia passar assim, uma mensagem final para todos os nossos ouvintes aqui do nosso podcast Customer Lovers? Claro, vamos lá. Bom, gente, assim, primeiro agradecer, né, o espaço aí, Léo Zapata, o podcast Customer Lovers, por essa oportunidade.
E se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está começando na liderança de CS ou já está aí um tempinho, com base em tudo que eu aprendi aí nesses 20 anos de carreira e principalmente aí nesses 12, 15 anos de gestão que eu tenho, você não precisa ser perfeito, pode ter certeza disso, mas esteja presente, ouça seu time, aprenda com o cliente, essa questão de escutativa é super importante, não tenha medo de errar. Liderança, a gente não está falando sobre controle, a gente fala sobre conexão. E para isso, você precisa ter autenticidade, curiosidade e coragem. Com isso, eu tenho certeza que você está com tudo na mão para poder ser um grande líder, ser um líder de alta performance que entrega valor para a empresa que você está, valor para o seu cliente e valor para o seu time. Excelente. Bom, gente, obrigado quem está nos ouvindo aí do outro lado. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio do podcast Customer Lovers. E fiquem atentos, fiquem ligados para as próximas temporadas e os próximos episódios, onde a gente vai continuar explorando temas muito relevantes sobre gestão, liderança, CX e CS. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.